Olá pessoal, tudo bem? Nesse tutorial a gente vai ensinar para vocês como criar um novo item de linha, mais especificamente um item de linha chamado House ou interno, que é um item de linha de mais baixa prioridade no Google Ad Manager. E a gente usa esse item de linha para captar impressões não preenchidas pelas outras redes de anúncios e parceiros de monetização. Então, para que a gente tenha um relatório claro aqui na Monetize More, o que a gente faz, como vocês podem ver na tela, é criar uma ordem para cada rede de anúncios com a qual a gente trabalha. Porque dessa forma a gente pode ter um relatório mais claro, mais específico, dividido por redes e por todos os dados que a gente precisa. Então aqui tem uma ordem para Ad Exchange, e assim por adiante, a AdSense e parceiros, né? Dependendo do quantas redes de anúncio a gente trabalha para cada publisher. Então, dependendo, tem publishers que trabalham com várias redes de anúncios ao mesmo tempo. E aqui a gente tem um exemplo, que é um domain underline house, que é uma ordem criada especificamente para esse item de linha, chamado de house. Então, dentro dessa ordem, a gente clica em criar um novo item de linha. E aí ele está gerando um novo item de linha, e a gente vai escolher se a gente vai criar um display ou um vídeo. O display são formatos muito comuns, imagens, textos, URLs, e o vídeo já são para sites que produzem seu próprio conteúdo de vídeo, né? Então, mais comumente a gente usa o display, porque no display a gente pode colocar o conteúdo mais usado e mais produzido pelos sites dos nossos publishers. Então, a gente vai selecionar display e aí a gente vai começar a preencher as configurações. A gente vai criar um nome para esse item de linha. Aqui eu vou colocar domain underline house, e desktop, porque esse vai ser específico para o desktop. Vou escolher house. Se você vê, o house ele é o número 16, que é o mais baixa prioridade no Google Ad Manager. Se você compara, por exemplo, com sponsorship, que é prioridade 4. Então, ele é o de prioridade mais baixa. Vamos escolher, então, house, número 16. E aí, a gente vai preencher os tipos de criativo que são esperados. E como a gente está criando para desktop, a gente vai escolher os tamanhos ou inserir os tamanhos que a gente espera para desktop. Então, aqui eu vou colocar os 3 tamanhos que eu espero servir para desktop. Ok, temos 3 tamanhos e opções de anúncios que nós vamos servir nesse item de linha. E aqui, esse é específico para desktop, mas se eu fosse criar um outro, por exemplo, para mobile, eu teria que criar um outro item de linha para ter eles separados e organizados e poder colocar os tamanhos específicos de cada um. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai fazer o do desktop. Ok, agora a gente vai aqui para os settings adicionais. A gente não mexe muito nesses settings, a gente deixa eles do jeito que eles vêm. E também o delivery, que você vai escolher um tempo para esse item de linha começar a servir. No nosso caso, a gente quer que comece imediatamente e a gente não quer que ele tenha um fim, uma data final. Então, a gente vai colocar a data final unlimited, que ele vai servir por tempo indeterminado. A meta, né, goal, a gente vai colocar em 100%, né, que aqui tá escrito 100% of remaining impressions, que é 100% das impressões restantes, ou seja, eu quero que 100% das impressões que não são captadas pelas outras opções sejam captadas pelo item de linha house.
E se eu coloco, por exemplo, em 50, eu tenho que saber que ele vai captar só 50% das impressões não captadas pelos outros itens ou outras redes de anúncios. Então, é do meu interesse colocar 100%. Agora a gente vai conferir que tá tudo certo antes de continuar. Tá desktop, a gente vai sempre ter em mente que a gente está criando esse item de linha específico para desktop. Então, 100% dessas impressões de desktop vão ser captadas por ele. E para as impressões de mobile, eu vou ter que criar um outro item de linha. Agora, a gente vai aqui para essa taxa, que é a rate. A gente vai deixar essa taxa em 0. Por quê? Porque se a gente coloca um valor aqui, a gente estará dizendo para o Google Ad Manager como deve ser feito o nosso relatório. Então, ele vai se basear nesse número que você coloca aqui para produzir seu relatório. Se eu coloco 5, por exemplo, ele vai me dar um relatório baseado em $5 de CPM. Então, eu quero saber um relatório total. Então, não é do meu interesse colocar nenhum número aqui. Aqui a gente vai deixar em 0 para que eu tenha uma noção e no meu relatório apareça toda e qualquer receita que eu produzi com esse item de linha. Aqui a gente vai ajustar a entrega, delivery. Geralmente a gente não tem que mexer muita coisa aqui, porque a gente vai deixar em otimizado e essas opções vão ser feitas automaticamente. Então, não tem por que a gente mexer nessa frequência, já que a gente quer que esse item de linha trabalhe pra gente 24 horas por dia. Então, a gente não vai mexer nesse limite. Aqui é muito importante, porque a gente vai preencher o targeting ou o nosso objetivo. Ou seja, lembrando sempre que eu estou criando um item de linha para desktop, então eu vou ter que escolher essas configurações aqui de baixo, baseadas, né, na configuração anterior do desktop. Então, esse inventário, ele vai ser entregue em que tipo de dispositivo? Então, a gente vai preencher isso aqui de acordo com o desktop. Ok, então se eu entro aqui na categoria do dispositivo e eu estou criando um item de linha para desktop, eu posso selecionar Connected TV e Desktop, porque aí os formatos vão encaixar, né? Esses formatos que eu já pré-selecionei aqui. E no caso de eu criar depois um para mobile, ele vai captar os outros formatos, que são esses que sobram aqui: Featured Phone, Smartphone e Tablet. Ok. Então, esses formatos vão servir em Connected TV e em Desktop. E aí eu posso clicar, conferir certinho e clicar em salvar. Só que eu vou colocar aqui um outro nome, porque essa é uma conta teste, então eu vou colocar aqui algo que especifique melhor esse item de linha que eu estou criando como teste. Ok, agora ele vai ficar inativo até que a gente tenha subido todos os criativos que ele necessita. Então, eu posso clicar em criativos aqui, que está sinalizado como 0, e ele precisa de 3, porque nós demos 3 tamanhos diferentes. Então, quando eu clico aqui, ele aparece, né, os formatos que eu já pré-selecionei, e ele me pede um novo criativo. Então, eu tenho que subir cada um desses formatos. Então, eu clico em novo criativo, ele vai abrir uma outra tela. E aqui eu posso escolher o tipo de criativo que eu vou subir. Aqui tem vários tipos, você pode aprender mais sobre isso no suporte do Google, os tipos de criativo que existem. No nosso caso, aqui na Monetize More, a gente usa muito a imagem, né?
porque isso serve muito para muitos publishers e third party, ou seja, é um criativo específico que vai ser fornecido por uma rede de anúncio. Então, ele vai vir em forma de um código, um JavaScript, e a imagem, um GIF, um JPEG ou um PNG. Nesse caso, a gente vai usar a imagem, mas o third party, ele pode ser um código Java ou uma tag fornecida por uma rede de anúncios. Então, vamos lá, a gente vai usar o formato que a gente mais usa aqui na Monetize, que é a imagem. Então, aqui eu já sei o tamanho da imagem que eu tenho que subir, que é 300 por 600. Então, eu vou em Browse para buscar essa imagem no meu computador, né? E essa imagem eu posso usar para levar os visitantes para outras partes do meu site, ou eu posso até mesmo promover um produto que eu tenho para vender. Então, eu posso aumentar as minhas, olha lá, click-through rate, URL, eu posso mandar o usuário através dessa imagem para alguma outra página do meu site ou para algum outro produto que eu tenha para vender. Pode ser, por exemplo, para um infoproduto. Então, por exemplo, se você tem um infoproduto, digamos, na Amazon, você vai colocar a imagem e você vai colocar aqui a sua URL da Amazon. Então, quando não tiver anúncios para ser servidos, o seu visitante vai ver essa imagem, ele pode clicar nessa imagem e ele vai ser direcionado diretamente para a página do seu infoproduto. Nesse caso, por exemplo, a gente pode colocar um endereço da Amazon. Digamos que você tem lá um e-book, alguma coisa que você quer promover. Então, toda vez que não tiver nenhum anúncio, vai aparecer a imagem. Se o seu usuário clicar nessa imagem, ele vai ser direcionado para essa página do seu infoproduto. E aqui tem umas configurações avançadas, e a gente não vai mexer nelas, a gente vai clicar em salvar. Então, aqui, esse item de linha criado, ele vai ativar, ele vai ficar ativo quando você terminar de subir todos os criativos, ou seja, ele tá ali em cima, tá escrito inativo, porque eu só tenho um criativo ativo e eu preciso de 3. Então, ele vai ficar assim, vermelhinho, até que eu suba os 3 criativos, para eu poder colocar esse item de linha para funcionar ou para dar o play final no item de linha. Então, aqui ele tá esperando, né, que eu suba os outros 2 criativos, que eu dei essa indicação. Então, se eu saio aqui, ele vai ficar como inativo. Ele está esperando, né, que eu suba os outros criativos. Esse delivering é um exemplo de um item de linha de house que já está pronto, que já tem todos os criativos e que já foi aprovado. No caso de ser a primeira vez que você está fazendo isso, você vai precisar aprovar essa ordem. Então, essa ordem, ela vai aparecer, vou procurar uma aqui de exemplo para mostrar para vocês. Ok, essa é uma delas, né? Esse item de linha aparece como draft, que é um rascunho, porque ele está esperando aprovação. Então, se for a primeira vez que você criou esse house, esse item de linha, você tem que entrar nele, depois de subir todos os criativos, e você vai visualizar se está tudo certo e você vai clicar em aprova para que o Google Ad Manager possa aprovar esse item de linha e ele comece a rodar com êxito, né? Então, ele vai primeiro ser aprovado e depois ele vai poder começar a ficar ativo.